Oi, pessoal. Oi, crianças. Oi, famílias. Espero que estejam todos bem. Hoje, a Prof veio aqui contar uma história para vocês. Mas antes, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da importância da leitura na nossa vida. A leitura, gente, é o alimento do nosso cérebro. É o alimento para o nosso conhecimento. O conhecimento faz parte dos nossos estudos, né? E quanto mais estudo a gente tiver, mais bem-sucedido e mais feliz na nossa vida a gente vai ser, né? Então, a leitura ela auxilia na forma de compreender o mundo, ela aumenta a nossa visão de mundo, ela exercita o nosso cérebro, ela aumenta a capacidade de compreensão das coisas, ela aumenta o nosso vocabulário na hora de se expressar oralmente, ela aumenta o nosso repertório de palavras na hora de escrevermos textos. Então, gente, a leitura tem muitos benefícios para a nossa vida, nos auxilia muito. E a Prof gostaria de pedir para que vocês incluíssem na rotina de vocês o hábito da leitura. A nossa escola, ela está cheia de livros maravilhosos esperando para serem lidos, tá? Peçam para o pai ou a mãe, quando forem retirarem as atividades, para levarem junto para vocês lerem em casa um livro, tá? A Prof ajuda o pai e a mãe a escolher, certo? E também aqui na cidade tem a biblioteca municipal, que também faz o empréstimo de livros para vocês levarem para casa e poderem ler. Sempre que puderem, oportunizem aos seus filhos momentos de leitura em casa. Livro para folhear, livro para olhar a imagem, livro para brincar, livro para pintar, para ler, para sorrir, imaginar, viajar, enfim, gente. O livro nos traz muitas possibilidades, tá? Hoje eu vou contar uma história que fala um pouquinho de amor, de guerra e de paz, tá? Os livros, eles têm uma partezinha atrás que se chama sinopse. Sinopse é um resumo da história, tá? Mais ou menos um resumo, só que sem contar o final. Então, aqui tem a sinopse deste livro, ó, bem atrás, na capa do livro de vocês. Deem uma olhada se nesse livro que a Prof enviou para vocês para casa, para vocês lerem aí, verem, olhem se ele tem sinopse atrás. O meu aqui tem, e eu vou ler daqui um pouquinho para vocês. Agora, eu gostaria de convidar vocês para olharem comigo a capa desse livro, sem ler o título. A Prof vai tampar o título dele. Olhem para a capa desse livro. Essa, pelo jeito, é uma história de dois meninos, né? Esses meninos, como eles são? Como eles parecem estar? Eles estão felizes? Estão tristes? Eles são parecidos? São diferentes? O que vocês acham? A história que eu vou contar hoje, ela representa um pouquinho do mundo nos dias atuais, nos dias de hoje. O que falta nos dias de hoje? Falta a empatia com o outro, né? Falta respeito, falta compreensão, amor. E nessa época que estamos tão carentes disso, eu trouxe essa reflexão para
para a gente pensar um pouquinho qual é a minha parte que eu devo fazer no mundo, por aonde começa uma guerra, né? Uma guerra começou com alguma coisa. E a paz? O que eu preciso fazer para ter a paz? E o amor? O que é o amor, esse sentimento grandioso? O amor, ele é diferente, ele é tão enorme, mas ele não é o mesmo sentimento. Eu tenho amor pelos meus animais, eu tenho amor pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, pela minha prof. Tenho amor, tem também o amor de namorados, né? De homem e mulher. Tenho amor pelo planeta Terra, pela natureza. Estão vendo como tem diferentes sentimentos dentro do amor? A prof trouxe a história e ela se chama Eles que Não Se Amavam, do autor Celso Sisto, e as ilustrações do André Neves. Então, são dois meninos que pelo jeito não se amavam. A prof vai ler a sinopse desse livro, que é o resumo, tá? Não amar é muito mais fácil. Parece incrível, mas é verdade. A gente lê nos livros o tempo todo como o amor é bonito, como amar é maravilhoso, como amar deixa a gente mais feliz, etc, etc. Mas parece que as pessoas não conseguem aprender nada sobre o amor. E também parece que não amar os outros a gente não precisa aprender, porque é mais fácil não amar o outro. Isso é mais comum do que a gente pensa. Basta ver só. Homens, mulheres e crianças que odeiam outros homens, mulheres e crianças porque fazem parte de um grupo, ou porque fazem parte de um outro povo, ou porque têm outra religião, ou porque são pretos ou mais brancos, ou mais pobres ou mais ricos, ou então apenas vivem do outro lado da rua. Esse é o mundo do jornal que passa toda a noite na televisão. Esse é o nosso mundo, né? Que a gente muitas vezes não ama o outro, não entende o outro, não respeita o outro. Mas o mundo pode ser diferente. Os livros podem mostrar isso também. E tá na hora da gente ler os livros com mais atenção. Os meninos desta história conseguiram descobrir isso e aí escreveram um final feliz, como nas novelas que passam depois do jornal de toda noite na televisão. Amar o que é igual é fácil, difícil é amar o diferente. Então, gente, eles que não se amavam. Era uma vez o Alberto. Era uma vez o Bernardo. E entre eles existia um abismo. É que, na verdade, eles se odiavam. O Alberto só gostava de água fresca, de ameixas e de araras. O Bernardo preferia o bosque sombreiro e as bananas e os bois. O Alberto era pequeno como as aranhas armadeiras. O Bernardo era grande como os búfalos de Botsuana. Quando eles se cruzavam, era o mesmo que a passagem de um vendaval.
Um atirava farpas, o outro chispas. Um mandava dardos, o outro devolvia cobras e lagartos. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. O que é um abismo? Um abismo é uma distância enorme, quase sem fim. Então, quem era amigo de um não podia ser amigo do outro. Quem conversava com um não podia nem olhar para o outro. Quem gostava de um tinha que odiar o outro. A mesma coisa acontecia com os pais deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho deles. A mesma coisa acontecia com os tios deles, porque só podiam gostar de quem gostava dos filhos dos irmãos deles. A mesma coisa acontecia com os avós, porque só podiam gostar de quem gostava do filho dos filhos deles. E por não gostarem um do outro, aprenderam também a não gostar de muitos, dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, de quem estava perto e de quem estava longe dos outros, seus inimigos. E foram ficando meio duros, sem cafuné, sem fruta no pé, sem picolé de fruta, sem verso de pé quebrado, sem beijo roubado, sem cócegas na planta do pé, essas coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E daí, para o não gostar por nada e sem motivos, foi um pulo. Não gostavam de como os outros comiam, por isso brigavam. Não gostavam do que os outros faziam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros vestiam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros acreditavam e por isso brigavam. Não gostavam nem de como os outros respiravam e por isso brigavam. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. Olha o tamanhão do abismo. Depois, o bando de cada um cresceu e se multiplicou. E os lados se armaram dos pés à cabeça. E vieram brigas feias. E os tufões, e os vendavais, e os terremotos, e os maremotos. Cada vez que um atravessava o caminho do outro. E o bando do Alberto virou um exército. E o bando do Bernardo virou um exército também. Não eram mais paus e pedras, não eram mais unhas e dentes, mas eram armas mortíferas, armas letíferas, armas infrutíferas. E as lutas armadas de repente se espalharam para ferir mais o outro, para machucar mais o outro, para acabar de vez com o outro, para provar que um era mais forte que o outro. E o muro também se ergueu de repente por cima daquele abismo, que já era imenso. Cada bando, cada legião, cada tropa, cada facção, cada quadrilha,
cada exército, cada um do seu lado, Oriente e Ocidente, divididos. E um lado atacava o outro, quando o outro estava distraído, ou quando um estava pronto e o outro também esperava, ou quando um não queria e o outro provocava, ou quando ainda não era hora e o outro se adiantava. E a cidade foi se acabando, as casas foram desabando, as escolas fecharam, as pessoas foram se infelicitando. E a poeira foi se espalhando e o mundo foi se acostumando. E o Alberto foi se revoltando e o Bernardo foi se rebelando com tanta destruição, que tinha começado lá no passado dos tempos, com uma simples insatisfação que não se sabia mais a razão. E um dia, já bem longe das crianças que foram, o Alberto e o Bernardo, chefes de seus imensos grupos e amargos com tanta vida perdida, se encontraram na madrugada por cima do muro para fazer uma combinação. Quem sabe se eles descobrissem uma maneira de começar a se gostar, a situação não poderia mudar? Cada um para o seu lado, cada um para o seu bando, levou a proposta silenciosa e única, e um pedaço do outro também, num pacto de papel. Para mudar o sentido, para voltar a ser grande, simples e humano, para começar a querer bem, necessário era, mesmo para os que tanto sabem, aprender a apacentar as ânsias, a acariciar os ventos, a amar o bisonho, a brindar a luz, a beijar os dias, a beliscar as tristezas. E o Alberto e o Bernardo já iam começar. E isso já era muito bom. Não era agora, não era logo, não era imediatamente, não era num zaz e trás, nem num passe de mágica, nem mesmo num relâmpago, que todos iam aceitar, e da boca para fora não ia adiantar. Ó, começaram a desfazer o muro, ó, devagarinho. Porque não adianta ser da boca para fora, né? A paz tem que vir lá do coração. Paz, de verdade, enverga o tempo e vem assinada pelo coração. Olha lá, aí fizeram uma ponte. Pelo jeito, estão tentando se acertar, se aceitar, né? Se respeitar, porque através do respeito, da empatia, da compreensão com o outro, né? Eu não preciso concordar com o que o outro pensa, mas eu preciso respeitar. Eu não preciso gostar de me vestir daquele jeito, mas eu preciso respeitar, né? Então, por uma coisinha, muitas vezes, vocês viram que eles não se gostavam um do jeito do outro. E ali começou e virou o quê? Uma guerra, né? Cada um criou o seu bando, a coisa foi aumentando,
as escolas fecharam, as casas foram desmoronando. E eles gostavam de viver assim? Gostaram no final ali de estar desse jeito? Não, né? Porque o coraçãozinho deles ficou duro, já não tinha cafuné, não tinha sorriso, não tinha aquelas coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E aí eles decidiram que eles tentariam se acertar. E com isso, provavelmente, a guerra terminaria. Então, assim como essa história, o nosso mundo ele está um pouco assim em guerra também, dá para se dizer, né? E a gente precisa mais do que nunca ter respeito com o outro, com os animais, com a natureza, com o planeta, com o pai e a mãe, com a nossa família. A gente precisa compreender o outro, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem o seu mundo, tem o seu jeito. Então a gente precisa respeitar isso, né? Agora, a prof queria que vocês olhassem na casa de vocês e escolhessem alguns livros para me mostrar. Como vocês vão me mostrar? Ou através de foto, ou fazer um vídeo, tá? Ligar para a prof, fazer uma chamada de vídeo e me mostrar quais são os seus livros preferidos aí na casa de vocês, que eu sei que tem livros aí. E eu também vou fazer isso. Quando vocês me ligarem, a prof também vai mostrar os livros preferidos dela. Aqui atrás de mim, ó, tem uma prateleira cheia de livros, que é livros que a prof usa para planejar aula, livros que a prof usa para contar história. E eu vou separar os meus preferidos para mostrar para vocês também, tá bom? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.